Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é sobre algo que a gente não costuma refletir muito quando diz respeito a nós, mas a gente reflete quando acontece em outra casa, ou em outro lar, né, amor? Que é a finitude da vida, o fim da vida. É isso mesmo. A gente estava assistindo recentemente um vídeo do Cabo Daciolo, né? E ele estava contando como é que foi perder a esposa, né? Aí ele falou que mesmo tendo perdido, ele não vacilou em relação à fé dele. E o interessante é que é exatamente o que a Paty falou, né? Quando a gente vê acontecendo na casa ao lado, a gente sempre fica cogitando, mas a gente nunca traz para nossa casa, né? Fala assim, e assim, ixi, e se isso acontecesse aqui dentro de casa, né? Como seria? Para nós evangélicos, para nós cristãos, a gente não enxerga a morte como o fim de tudo, né? Mas na verdade como o começo de uma verdadeira vida. Só que ao mesmo tempo, quando a gente pensa na finitude da nossa vida, isso também traz uma certa urgência e uma certa importância nos momentos que acabamos vivendo dentro de casa. Isso coloca sobre nós uma certa responsabilidade de não deixarmos para depois, de não procrastinarmos, né? Então, quando a gente está passando determinadas dificuldades no casamento, determinados conflitos ali, que a gente, muitas vezes por nossa falha mesmo, né? Determinadas coisas que a gente poderia estar fazendo melhor e a gente vai deixando sempre para depois, pensar na finitude coloca sobre nós essa responsabilidade, né? De aprender a fazer algo, de realmente não deixar para depois, não deixar para depois as demonstrações de afeto, né? Então, quando a gente pensa em, poxa, eu podia ter falado um eu te amo, eu podia ter feito mais, eu podia ter demonstrado mais, muitas vezes a gente deixa sempre, não, amanhã eu faço, né? Segunda-feira eu começo, na sexta-feira eu falo. Então, pensar na finitude, mesmo sendo cristãos, traz para cima de nós uma necessidade de viver o hoje. E aí, quando eu falo viver o hoje, eu não estou falando para a gente simplesmente abandonar tudo e viver loucamente, né, as emoções que brotam no nosso coração. A gente sabe que o nosso coração é enganoso. Então, ir também desse jeito, a gente sabe que a gente vai acabar caindo em alguma armadilha. Mas a gente tem que pensar na finitude, né, dos nossos dias como se fosse um senso de urgência, né? Como se fosse uma coisa que falasse bem assim, olha, aprenda ao máximo, transforme esse casamento no melhor possível. Por quê? Porque um dia simplesmente vai passar. Um dia simplesmente seremos idosos, um dia simplesmente teremos só apenas lembranças, né? E isso se a saúde ainda estiver boa, né? Dia seremos saudades, né? Exatamente. E por que a gente está falando sobre isso? Porque aqui no nosso perfil a gente sempre fala como ter um casamento melhor, a gente sempre está trazendo dicas e parte dessas dicas, né, para melhorar o casamento, elas se fundamentam justamente naquela necessidade de colocar em prática determinadas coisas. Às vezes a gente está vivendo um relacionamento que não é muito bom e a gente sempre está jogando para depois. A gente sempre está falando assim, não, é assim mesmo. E aí, igual a gente já falou aqui em outros momentos, não é assim mesmo. A gente pode demonstrar afeto, a gente pode demonstrar amor, a gente pode aprender a resolver problemas, não daqui a um mês, não no final do ano, mas agora, né? E isso transforma o nosso presente em algo muito melhor. Transforma o nosso presente em algo que muitas vezes a gente nem havia imaginado. E o melhor de tudo isso é que quando a gente soma todas essas coisas e a gente pensa que em algum momento não estaremos mais aqui, poderemos deixar um legado. E a ideia desse legado, às vezes a gente não fala mais sobre isso, né? Porque fica parecendo que é uma coisa de uma outra época, né? A gente pensa muitas vezes o legado como se fosse simplesmente uma herança, né? O que eu vou deixar em relação à parte financeira? Mas tem muito, muito além disso. A gente tem que lembrar que muito provavelmente nós seremos os bisavós, né? Ou os avós Registrados, né? mais registrados da história, né? Muito provavelmente, se eu te pedir uma foto ou um vídeo do seu avô, do seu bisavô, você vai conseguir uma foto e essa foto vai estar mal aí
em preto e branco, né? Exatamente. Agora, no nosso caso, já vai ser uma coisa diferente. Os nossos netos, os nossos bisnetos, eles terão a capacidade de acompanhar muita coisa que produzimos, né? Muita coisa que vivemos. Então, boa parte das nossas decisões, boa parte das nossas escolhas, boa parte das nossas brigas dentro do casamento ficarão registradas aí, né? E se a gente aprende como lidar com isso, a gente vai facilitar a vida deles, né? E aí isso passaria a ser um legado. Se a gente não aprende a lidar com isso, no final das contas eles vão passar por esse mesmo problema. Então, muitos ciúmes. Se você aprende a lidar com ciúmes, muito provavelmente você vai poder passar como um legado para frente, vai poder passar como se fosse uma herança, um ensinamento que no futuro, daqui 20, 30 anos, ele vai poder olhar e falar, é assim que eu lido com ciúmes, porque muito provavelmente o ciúmes ainda vai continuar sendo uma coisa inerente ao ser humano. Só que se você não souber, muito provavelmente ele também vai cometer os mesmos erros que você. Ele vai achar que para resolver os ciúmes basta gritar, para resolver os ciúmes você simplesmente aceita que é assim mesmo. Se você não lidar com isso agora, você vai estar deixando sua família sempre lidando com os mesmos problemas e muitas vezes condenando, né, os seus descendentes a divórcios, a relacionamentos fracassados. Lembrando que você pode resolver isso agora, né? Na verdade, essa nossa live de hoje, ela serve como um alerta, especialmente porque nós estamos iniciando a semana. E como que a gente gostaria de iniciar essa semana? O que a gente poderia fazer de diferente essa semana para beneficiar o nosso casamento, beneficiar nosso esposo, que a gente não fez ao longo de todos esses dias que já se passaram, né? Ao longo de todo esse ano. Muitos aqui presentes voltaram provavelmente de um culto e lá colocaram diante da presença de Deus a semana, a vida, a família, as dificuldades, né? E os agradecimentos também. Mas para além da oração, quais são as ações que nós estamos dispostos ou dispostas a empenhar dentro do nosso casamento para gerar uma real transformação e gerar um real valor na nossa história? Porque, como a gente disse aqui no começo, um dia todos seremos apenas saudades. E o que é que nós estamos registrando nessa nossa caminhada? Como é que as pessoas vão se lembrar da gente quando o assunto é vida conjugal? Qual é a história de vida, de família que nós estamos construindo? O que é que nós estamos dispostos a fazer para melhorar o nosso casamento e não ser mais um número ali na estatística do divórcio? O que é que a gente está disposto a melhorar? Quantas vezes estaremos abertos a sugestões que realmente favoreçam a nossa relação, a nossa família, o nosso casamento? Quantas vezes estaremos abertos a opiniões que realmente importam e que querem o nosso bem e que não desejam que a gente apenas alimente um ego ali que vai trazer uma felicidade única e exclusivamente temporária, momentânea? Então, todas essas reflexões vêm por trás dessa live, né, amor? Perfeito. E assim, quando a gente fala de legado, às vezes a gente fica com uma ideia de que tem que ser uma coisa muito grande, né? A família, todos são músicos, a família, todos são políticos, a família, todos são marceneiros. Não. Quando a gente fala de legado aqui, pode começar com um pequeno hábito, né? Um hábito simples, um hábito de elogiar toda segunda-feira, ser grato toda terça-feira. Um hábito simples, né? Não precisa ser nada muito rebuscado, uma coisa com muito holofote, né? Com muito destaque. Não, basta ser uma coisa constante, que seja intencional e que realmente busque uma melhoria, né? Então, às vezes a gente fica querendo criar determinados hábitos e a gente vai esperando o momento adequado para gerar aquilo ali. Não, comece o quanto antes. E aí o interessante dessa live está acontecendo no início da semana justamente para isso. Se planeje, seja intencional e faça independente do outro merecer ou não, né? A partir do momento que você está no casamento, que você acredita que você foi redimido, né? Que você é uma nova criatura, age desse jeito, amando o próximo, né? Mesmo que esse próximo pareça um pouco seu inimigo hoje, né? Mas lembre sempre que quando você tem como referencial a sua relação com Deus, o seu casamento pode sim ser restaurado, pode sim ser transformado
mas precisa de pelo menos um para colocá-lo no caminho correto, né? É isso, pessoal. A gente encerra a nossa live por aqui, desejando uma boa noite, um bom descanso para vocês, uma semana abençoada. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Não deixe de assistir essa live. A gente trouxe aqui um conteúdo de reflexão mesmo. Estamos aqui chegamos ao meio do ano, né? E o que é que a gente quer escrever na nossa história daqui para frente? A gente quer marcar a nossa história com mais dor, com mais lágrima, com um suor, com um desgaste? Ou a gente quer escrever a nossa história em um livro limpo, em páginas bonitas, de uma forma de vencedores, né? É isso que fica aqui a reflexão pra gente. E a gente tá preparado para lidar com o fim? Como é que vai ser daqui pra frente? Tá com você, tá nas suas mãos, a decisão é sua. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.